Agora é hora de ligar a sua mente e afinar os ouvidos, porque está no ar mais um episódio do Papo Cabeça, a série. Prepare-se para uma viagem sonora cheia de ideias, reflexões, músicas e muito conteúdo que vai mexer com sua cabeça. Fique com a gente, porque o episódio de hoje promete. No ar, Papo Cabeça, a série. Programa Papo Cabeça, a série. Apresentação: Alexandre Martins, Denis Paulista e Roberto Melo. Mais um programa Papo Cabeça com você, eu, Alexandre Martins, apresentando um programa Papo Cabeça Série, o podcast aqui de Barretos, trazendo temas muito importantes e relevantes para nossa comunidade. Fala aí, Denis! Alô, Alexandre Martins, alô, Roberto Melo. Hoje, mais uma edição do programa Papo Cabeça, a série. É o 5º episódio e o tema LGBTQIA+. Não é não, Robertão? É isso mesmo, galera. Tenho certeza, para quem ouviu o episódio anterior, vai curtir demais esse. Para quem não ouviu, também vai curtir. É brincadeira, meu, ó. LGBT+, a gente tem muita coisa para falar. A gente conversou com o Rafa, a gente conversou com a Debs. Hoje a gente vai conversar, sabe com quem? Calma, que eu vou falar pra vocês, não é agora. Peraí, a gente tá ansioso, meu, que isso? Calma, sabe o que eu vou fazer? Pedir uma música, o que você acha? Para começar, momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Na mesma letra de dores, odores, suores, sabores, nos mesmos corredores, sensação corporal igual, a mesma em qualquer caso, sentimental, parece um vendaval, pendurados no varal, emocional, lavagem cerebral, faz não entender o que é real, fenomenal, psicossomático, sintomático, leis naturais, sistemática, hermética, vários outros perispírito, ligando o corpo e espírito. As coisas vão acontecer se os mesmos hábitos desenvolver. Livre-arbítrio, preso no seu ritmo do que foi impositivo. Pra desprender tem que se conhecer, sem medo do que vai ver. Coisa boa não vai ser, geração sempre a mercê. Chega desse alienê que só faz perder o que é verdade em você. Só faz perder o que é verdade em você. Ideia do que é não existe. Você é sem asterisco, a lágrima corre, não foi um cisco. Mas eu insisto no lembrar de sonhar. Tô sem acessar minha força subliminar. Medo de fechar o olho e lembrar. Entrar no inconsciente pra despertar. Respostas vêm de um lugar dentro dos seres do universo, que eu mal coloco aqui no verso, sem nexo, gramática errada, sem regra na sala, levando na mala minha própria salada de perguntas desoladas. Que eu aqui dentro poderei ser o todo eu mesma em você, o todo eu mesma em você, o todo eu mesma em você, o todo eu mesmo em você. Quem eu aqui dentro poderei ser? Eu poderei Malungo e a música Amelas.
Programa Papo Cabeça, a série. Tema LGBT+, parte 2. Fala, meus amigos, estamos de volta, Papo Cabeça, a série. E vocês gostaram da música? A música da Malungo. Gente, anota aí, isso aí vai fazer sucesso pra caramba ainda, hein? Mas agora que estamos de volta agora, já chegou a nossa convidada, ela tá aqui. Parece que ela veio, tá vestida, tá princesa da festa do peão, rainha da festa do peão. Vai, por que não, né? Opa! Ó, vou falar aqui um pouquinho sobre ela. Vou apresentá-la. De Barretos para o mundo, Dandara é mulher trans, multiartista, administradora e ativista LGBT+. Aos 24 anos já foi premiada com os troféus Mulheres Negras, Zumbi e Dandara dos Palmares. Diretora da Comissão da Diversidade. Não é diretora? Não. Você pode Integrante da Comissão da Diversidade. Integrante da Comissão da Diversidade. Também brilha no carnaval, com passagens marcantes por escolas como a X9 Paulistana e parcerias com a Gaviões da Fiel. Hoje, recebo uma mulher que é coragem, arte e transformação. Com vocês, Dandara! Salve, Dandara! Boa noite! Muito boa noite. Errei só uma coisinha, né, Dandara? O resto eu acertei? Sim, tá tudo bem. Ah, legal. O excesso de beleza que tá... Você pode, Tá certeza. tudo certo, a gente entende. Dandara, como foi sua jornada de autodescoberta? Queria começar assim por aqui, o que você acha? Legal. Na verdade, a gente não tem uma jornada de descoberta, né? Eu acredito que a gente já nasce com a identidade, a gente já nasce com a orientação, né? Porque existe uma grande diferença entre identidade e orientação, Perfeito. né? Então, a gente já vem com isso, né? Carregado com a gente, mas o que impede mesmo de nós sermos é a sociedade. Só que a hora que a gente cai na real, a gente fala, não, realmente é isso mesmo. As identidades existem, os corpos existem, nós podemos ser profissionais, Com certeza. né? Pessoas do bem. Eu acredito que seja isso. Perfeito. Então, a jornada, na verdade, é em relação à sociedade, né? Sociedade Isso. que sempre acaba tendo um obstáculo, tendo uma, né? Uma coisa assim, um julgamento, um pré-julgamento, uma coisa que não... Como é que eu vou explicar? Um estereótipo, na verdade, muito fora do comum, muito fora do que a gente pensa, muito fora do que a gente leva. E ter essa maturidade para entender são para poucas pessoas. Eu falei na introdução que você é multiartista e eu queria que você me contasse mais sobre você, então. Sou multiartista, sou cantora, compus algumas músicas. Hoje vai ter cantora aqui hoje, hein, Alexandre? Pois é, aqui tá. Oba! Nossa, com os currículos aqui de hoje também. Olha, eu que sou consultor de RH, olha, falo que são currículos muito bons. Fiz parte do coletivo Quintessência também, né? Onde eu pude ter tido o prazer de ter representado a Chicamani Congo. Isso tem 1 ano e pouquinho, né? Gosto de dançar, sou carnavalesca. A avenida, para mim, é um momento de cura, é um momento de libertação. É um momento onde eu enxergo que não é somente o experimento, e sim estar ali por gosto, estar ali para levar a cidade, né? Porque Barretos é uma cidade muito pequena, onde a única representatividade que tem é a festa do peão, né? Então, por mais que não sejamos vistas ainda, só de nós sairmos daqui para estar lá na Avenida de São Paulo, Nossa, que sonho. né? É uma Nossa, honra. muito E esse ano, além de eu ter fechado, né, novamente, ter sido renovada pela X9 Paulistana, eu firmei uma parceria com a Gaviões e agora Legal. com a Imperador de Pauliceia, onde eu e a Renata, professora coreógrafa, vamos ser chefes de ala, né, em 2026. Olha que chique, gente. Barretos
mostrando que o potencial da nossa cidade para participar de festas famosas como a festa do Carnaval. Exatamente. O Carnaval paulistano é um carnaval hoje que tem grande evidência, grande referência até, né? E eu já tive a oportunidade de ver o Royce do Cavaco, que é da X9 paulistana, e eu também tive a oportunidade de ver a escola se apresentando aqui na nossa cidade, até lá nos anos 90, quando a X9 ascendeu mesmo. E eu sei a importância dessa escola, assim como também a Gaviões. É então uma honra mesmo, uma pessoa de Barretos poder chegar numa escola de elite e poder, né, mostrar sua arte, levar a sua negritude também, né, junto com a sua arte, a sua força de expressão, que também a raça é um ponto forte aí também. Eu acredito que você tenha a dizer sobre isso. A negritude, né, a raça fala muito alto, a religião também puxa bastante, né, mas além de tudo isso, são sonhos. Olha. Né? São sonhos, porque o meu sonho era estar ali. Que legal. E que bacana que você teve o prazer, né, lá nos anos 90, em conhecer a X9. A X9 realmente, além de ser uma escola bem reconhecida ali, né, na Zona Norte, é uma escola acolhedora, é uma escola LGBT, é uma escola bem onde abraça realmente, sabe? Que legal. E me provocar pela primeira vez a esse experimento de ter ido desfilar com a Tricolor Independente me abriu um leque múltiplo, né, diversificado para mim estar ali. Que legal. Né? E é sobre as pessoas entender que a arte é isso, é a gente explorar. Sim. Né? E além? E além. O amor pelo carnaval não tem fim, né? Meu padrasto, ele paulistano, ele sempre gostou de carnaval, então ele era da época que soltava balão, acho que nem pode falar isso. Pra quem... Que pena, né? Que pena. E ele adora carnaval, assim, ele acha o máximo, principalmente tá ali, né? Eu costumo dizer que para quem gosta, já é emocionante. Agora você imagina para quem sonha. Nossa, né? Muito massa. O som da bateria. Inspirador. Você falou agora mesmo, se não me engano, que você representou a Chica Manicongo. Isso? Exatamente. Que legal isso, né? É um personagem? Chica Manicongo, ela foi uma travesti preta. Isso, foi a primeira travesti preta. E por preconceitos da sociedade, né, infelizmente, ela não foi vista. E para chegar a uma conclusão sobre a Chica, eu tive que pegar um pouco do que eu vivo na pele, porque se nós formos buscar a história da Chica, só fala o básico, né? Então, as meninas, né, que estão aqui... Não é aprofundado, né? Não é aprofundado, então... Então é o resgate histórico que você acaba fazendo. O resgate histórico. Isso. É o dia a dia que a gente passa, porque as roupas, né? As roupas que a gente veste, o olhar, por muitas das vezes, né? De nós mesmos para as outras pessoas causa outros efeitos, o efeito do interesse, né? Por muitas das vezes não é nem isso. Não, na verdade sempre não é isso. Mas a sociedade encara isso como um olhar de malícia, né? E até explicar que os olhares maliciosos são da sociedade para com a gente. Certeza. E Chica Manicongo vivia basicamente disso, assim como outras mulheres trans vivem. Muitas não têm amizade, muitas não têm o refúgio necessário. E aí é através de pontos culturais, assim como a Casa Amarelos, né? Tem os eventos lá do Prima também, dos meninos. Falei pra Debs, olha, quero ir lá nos rolês. Vão lá na Casa Amarelo, gente. A gente tem que combinar, realmente. Eu como sou também, sou de gerações anteriores, eu tenho amizade com pessoas assim, né, dentro da minha geração. São gays e lésbicas. Agora, travesti, sempre pra nós aqui, foi sempre naquela referência que tem lá na 43. O travesti, que geralmente não é daqui, ele veio de fora e de outro lugar, para uma finalidade. Os daqui, a gente geralmente não passou agora a ser mais próximo da gente aqui. Por exemplo, agora com a linguagem em dizer que é trans, né?
O trans não é o mesmo que o travesti, que é que eu conheço, que é dentro do meu tempo. O trans é uma novidade, ele agora, através do programa, a gente está tendo acesso. Eu, há poucos dias, eu estive na farmácia onde trabalha o Rafa, e lá eu encontrei com ele, aquela relação ali, após que antes eu não tive, nem ninguém que eu tive acesso. Olha assim. a reflexão que a Dandara tá fazendo Que com legal, a gente. hein? Tá vendo? É isso que é interessante. Assim, é construir um conceito, né? Para as pessoas entenderem, né, Dandara? O que você acha? É assim, em questão o trans e o travesti, não existe, né? Porque é totalmente voltado para um pronome masculino aí, né? Isso é um pouco mais referente ao pessoal das antigas ali, da onde eu sou, então. Realmente onde ele citou ali, né? A travesti e a trans não faz diferença. Eu me considero como uma mulher trans. Eu me considero. Aí eu tenho uma amiga que é travesti, mas eu não sei o porquê que ela se considera travesti. A identidade é a mesma. Entendeu? Então, assim, é cada um no seu ponto de vista, no seu entendimento. Eu sou uma mulher trans. E moderna. Eu sou uma mulher trans, entendeu? E aí, mas com quais qualidades? Eu sou uma travesti, mas com quais qualidades eu sou essa travesti? Né? Porque realmente, quando nós vamos falar sobre a travesti, as pessoas assimilam muito a ligação com a prostituição. Mas tem muitas travestis, igual eu falei para você, que está no mercado de trabalho e muitas ainda tentando ingressar. Mas, infelizmente, o conservadorismo faz com que essas pessoas fiquem paralisadas e isento de trabalho. Sim. E aí vão procurar o quê? A prostituição, porque a verdadeira realidade é: a gente tem conta para pagar. Sim. A gente tem água, a gente tem energia, uma moto para andar. O cidadão consumista tanto quanto... Isso, a dignidade de todo brasileiro. O conservadorismo muitas vezes também está dentro da própria casa da pessoa, né? Que às vezes ela não quer ficar na casa, na própria casa. Exato. Então, muitas dessas acabam indo para essas mazelas por válvula de escape também, por viver, as redes aí, por viver realmente o inferno. Né, com as famílias, com preconceito, e é muito triste. Eu costumo dizer que eu luto pelas minhas para ver elas em um lugar melhor. Sim. O mundo avança, né? Exatamente. Tem sempre esperança. Quer fazer uma pergunta do psicólogo? É porque assim, eu tô aqui ouvindo, é a mania da gente ouvir e ficar refletindo, né? É muito forte isso pra mim. Mas me fala um pouquinho, já que a gente está nessa trajetória, né, dessa construção para fazer esse caminho que você fez, né? A gente conversou um pouco várias vezes, um pouco não, né? Não existe um pouco várias vezes. Na verdade, a gente conversou bastante pelo WhatsApp. E eu lembro de uma frase que eu acho legal a gente trazer, que eu expliquei, né? Que até a pessoa, antes de aceitar, ela precisa compreender, né? Compreender o que acontece e aí sim aceitar com consciência. O que você acha disso? Você fala a pessoa que está próxima de mim aceitar e compreender? Isso. Na verdade, a pessoa que está ao meu lado, próxima de mim, ela não tem que aceitar. Ela tem que se colocar no lugar dela e legal. Saber que o respeito ele é mútuo, assim como eu respeito ela. Isso eu não falo somente para pessoas que eu não conheço. Isso eu falo referente à minha mãe, ao meu pai, a quem estiver ao meu lado, né? Não, você vai ter que me respeitar, porque a minha identidade não se diz respeito a você, se diz respeito a mim. Eu não escolhi ser, eu já nasci, entendeu? Então, só que assim, eu, com a minha mãe ali, eu não precisei de tanta tramitação, né? Foi mais light, não tive tanta tribulação. Não que eu não tenha tido. Não vou romantizar. Não que eu não tenha tido. Mas, assim, em relação às minhas roupas, aos meus calçados, ao que eu vestia, sempre foi muito bem respeitado. Começou com que idade, assim? Você com essa força, já conseguindo ter expressão para poder, eu vou vestir isso,
Dentro desse contexto e tudo mais. Se eu falar pra você que desde pequena eu sempre fui uma viada, né? E desde sempre. Por mais que era difícil, né, na parte do âmbito familiar, eu não vou mentir pra você, eu sempre gostei. E na escola, conseguia ir montada ou mesmo? Não, não ia montada, né? Criança e adolescente são cruéis. Sempre gostei da montação, sempre gostei da lacração, mas para mim, no meu ponto de vista, a escola era um lugar de respeito, mas mesmo assim eu tinha o meu direito de estar lá do jeito que eu gostaria de estar. Consciente. Com certeza. Né? Mas é igual você falou, às vezes a juventude pressiona a gente de uma certa forma que até a gente entender também, porque a gente acaba sendo preconceituosa. Sim, preconceito em tudo. Né? Mas assim, eu sempre conseguia vencer o preconceito dentro da escola. Sim. Tem a diretoria, tem os diretores, tem os professores. Então assim, não é sobre agressão, né? É sobre reivindicar o meu direito dentro da escola. Tanto escola quanto ensino profissional. Que o propósito está buscando qualidade. Né? Lógico. E você acha que tem alguma pressão, já que a gente está falando sobre isso, em ser feminina? Você acha que existe alguma feminilidade idealizada? Que você sente que é imposta pela sociedade ou pela própria comunidade trans? Não me sinto imposta. Eu que imponho mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, tá super feminina num dia, e no outro dia ela não tá muito feminina. Às vezes alguém de fora, ou às vezes alguém da própria comunidade trans fala, hoje você não passou batom, hoje você não tem assim uma coisa que, uma feminilidade imposta assim? Ou não? Ou Gente, tem um episódio, né, daquela escola de samba, do Tuiuti, que fala uma seguinte frase: "Aquendá sem xoxá", isso se chama xoxação, né? E é a minha identidade. Se eu tiver que deixar crescer barba em mim, eu vou deixar crescer. Sim. Xoxam bastante, muito. Só que eu sei que a minha identidade é essa. Né? Super bem. Eu sei que o mercado cobra muita passabilidade, não é sobre isso, mas a gente é o que a gente quiser. Com certeza. Né? Então, eu que imponho mesmo, e os meninos da comunidade também aprendem a impor isso em cima, né? E é isso, é sobre coletividade. E uma coisa que eu acho muito importante, ela falou uma frase que eu acho que é fundamental. Eu me imponho. Né? Então, ela se posiciona, se coloca, igual você falou, né? Se eu quiser aparecer amanhã de barba, eu não vou me impor isso. Ou se eu quiser ser mais feminina, porque eu quero, isso pra mim, pronto. Exatamente. Apesar que eu amo ser feminina, isso é uma característica minha que muitas pessoas sabem, muitas pessoas veem, mas não é sobre isso, é sobre corpos, né? É sempre válido deixar reforçado. E para quem está ouvindo, a transição é isso. É todos os dias a gente passar por inferno astral. É a transição. Agora, astral. A terapia é totalmente diferente. Vou usar uma expressão aqui que é do seminário Reconstruindo a Sua História, né? O inferno pessoal, às vezes, a gente enfrenta, né? Porque é algo que a gente passa, tem muita dificuldade, e é só a gente. Exatamente. Ninguém vai saber ver ou tentar. Não fica desse jeito. Não é bem assim. Como não é bem assim? Você tá vivendo o que eu tô vivendo pra falar que não é bem assim? A todo tempo, tá cobrando ali da gente, a gente tá, né? É difícil. Tem um vídeo, inclusive eu assisti lá no Coletivo, que fala sobre a transição. E a transição a todo tempo perturbada. A todo tempo perturbada, se cobrando. E é realmente sobre isso. Individualizado. E é algo que só você vivencia, porque tem as dores, tem esses desafios, né? Tem, às vezes, as caras, muitas delas amarradas, que, por mais que eu não me importe com o que o outro pensa, dói também. Com certeza. Isso é de fato. E às vezes eu prefiro até ficar calada. Aham. Vou fazer o quê? Não né? tem.
Se pegar um machado e enfiar na cabeça da pessoa. Imagina, só se caso... Que fica dando machadada em um monte de gente. Vixe. Não, eu milito até um certo ponto. Sim, mesmo porque a gente mora num país muito violento e sabe-se que dentro do mundo, né, do mundo gay, do mundo lésbico, do mundo trans, que é, falando da questão da minha geração, era sempre um risco, era sempre alvo. Os dias de hoje, como que é hoje uma trans, uma pessoa dentro da modernidade, do tempo que a gente vive? É mais seguro ela ir para o embate, uma vez que ela pode ser confrontada? Ela tem a liberdade para poder ir e vir com segurança, ou ainda é inseguro também? Olha, Mesmo sendo em Barretos. E você sempre está também em São Paulo, cidades maiores. Como é? Sobre a questão da violência mesmo. É violento ainda? andar com taser, spray de pimenta e um soco inglês. Uau. Gente, eu sinto medo. E parece que a cada dia que passa, o número de violência contra nós está muito grande. O número de violência é grande, o número de consumação de pornografia com nossos corpos está gigante. Sabe? É o conservadorismo. Realmente, vai lá, usa, pratica, mata. Vai lá, usa, pratica, mata. Como se fosse uma queima de arquivo, né? Não uma queima de arquivo, né? Mas transmite uma confiança para a pessoa, né? E após essa confiança acaba que virando um índice criminal, uma penalidade, eu pensei na uma queima de busca. arquivo, porque, tipo assim, você tem algo meu que eu fiz contigo e agora eu tenho que eliminar, né? Nesse sentido. Que é triste, tá? Isso, pelo contrário, eu sou muito consciente que a gente tem que eliminar esse tipo de pensamento, mas assim, eu tô trazendo como análise do comportamento, uma análise do comportamento. O que nós entendamos a fazer? O cara que, por exemplo, procura uma prostituta, vamos falar do convencional, procura uma prostituta. Se ela põe um pé fora daquele contexto e de repente se posiciona, o cara dá um jeito de dar um fim nela. Aconteceu isso com a Nicole em Ribeirão Preto. Ficou presa segundo o cara, ficou presa no cinto de segurança, né? E foi arrastada. Mas será que ela ficou presa? Ou ela foi arrastada criminalmente, intencionalmente, com queima de arquivo? Olha, né? Então tem essa questão aí que eu acho importante, triste, mas importante de abordarmos. É uma parte investigativa muito complicada, né? Porque, sei lá, ele deixou o crime lá e vai saber se o crime foi daquele jeito. Aí que tá. Sabe, se não matou ela Exatamente, ali dentro. Né? Porque a parte investigativa tem tudo isso, o assassino ele engana, né? É muito interessante alguém arrastar por metros uma pessoa e não viu, né? Eu que sou cego, acho que eu veria. O assassino ele engana. E tem um outro detalhe também, porque a pessoa que ela é violentada, né? A mulher, mulher trans, ela vai até a delegacia, às vezes é uma coisa também verdade. Que não é bacana, né? Porque às vezes o delegado não vai acreditar em você, às vezes ele vai, não sei, usar um preconceito, um pré-julgamento que ele tem também, né? Não tô falando que aconteceu isso aqui em Barretos, tô falando que existem casos, né? E não só com a mulher trans, como com a mulher também. A delegacia da mulher faz parte de uma inclusão totalmente conosco. Então, legal, é importante falar. Qualquer tipo de violentação, qualquer tipo de agressão, a delegacia da mulher está lá, juntamente com a Tassiana, juntamente com a doutora Denise, né? De portas abertas. Porque antigamente a gente denunciava esses tipos de agressões na delegacia como lesão corporal. E até o delegado entender que a gente foi lesionada por um esposo, não digo eu, mas as minhas. Até convencer o delegado que foi um lesionamento, poxa, o cara já entrou lá dentro e acabou com a vida da menina. Entendeu? Então hoje, graças a Deus, a gente está com mais visibilidade. A gente precisa de um pouco mais. Só que só da gente ter tido essa oportunidade já é um acolhimento para a comunidade, né? Porque hoje em dia o que mais existe é o assassinato contra nós, a violentação mesmo, tanto nós quanto mulheres, né? Mas para o nosso lado pesa um pouco mais. Sim. É por isso que eu me cobro até por causa algo que eu não da falta gostaria. das leis, né? Isso, e aí é daí que eu chego na conclusão da passabilidade, é o medo de ser agredida.
É o medo de alguém pegar, é o medo... Por mais que a gente seja também, uma hora pode acontecer. Escrevi aqui na minha colinha, ó. Quais foram suas maiores conquistas até agora e o que você ainda gostaria de alcançar como mulher trans? E eu posso falar que tem uma conquista que ela vai falar agora no forno pra gente, pessoal. Opa. Então, vocês vão ouvir. A primeira conquista foi a vida, Olha, né? Com certeza. uau. E eu falo muito sobre falta de empregabilidade, né? Para as pessoas trans dentro do mercado de trabalho. E por incrível que pareça, eu tenho um currículo recheado, né? Onde eu teria uma diversificação de oportunidade, porém, aos olhos da sociedade, eu não tenho perfil para estar dentro, lecionando dentro do cargo, né? E, com muito milagre, eu consegui um trabalho dentro do setor administrativo, né? E desejo que muitas das minhas consiga também. Não que me pegue de espelho, mas que entenda que o lugar dessas pessoas é lá. É lá, não é em mazela de prostituição. Pessoa trans pode ser advogada, pode ser médica, pode ser professora, Claro. entendeu? E além de eu ter conquistado tudo isso, eu gosto muito de falar sobre os estudos, né? Sobre as raízes também, porque se não fosse meus pais, meus avós ali como estrutura, eu acredito que eu não teria chegado até aqui, né? Então, tudo é conquista. E tudo que eu almejo na minha vida é que eu possa vencer a cada dia. Porque se eu for pedir muito, eu não vou ter o retorno. Mas se eu correr atrás, o objetivo eu já tenho. Agora, o subjetivo, né, é a gente que faz acontecer ali. Então, eu tô vivendo, não tô vivendo os sonhos dos outros. Eu tô aqui para viver o meu sonho e para ter o que é meu. Que mulher, hein, Alexandre? Né? Nossa, olha, fantástico, viu? Eu fiquei muito feliz quando ela trouxe essa novidade do serviço que ela conseguiu. Gente, o currículo dela é muito bom. Eu estava analisando e não é nem o Lattes nem o Vitae. É só as informações que ela deu para o programa. Me deu uma base, assim, como quem trabalha na área de recrutamento e seleção. E, assim, analisando o comportamento, analisando, assim, é uma pessoa que está apta para o mercado, né? Não ser contratada meramente pela questão da sua sexualidade é uma coisa que não vem ao caso aqui, porque você tem que contratar a pessoa pela competência. E o currículo dela mostra essa competência, o jeito dela se posicionar e conversar mostra essa capacidade para a área administrativa de gestão. E bons gestores que nós precisamos hoje. E ela, pelo pouco que eu pude conversar com ela, é uma pessoa que, para mim, está preparada para o mercado. E você, empresário, que não contrata, só está perdendo. Falou? Infelizmente. Deve ser amigo do prefeito. Desculpa aí. Tipo assim, corta... Desculpa. Imagina. Gente, poder falar o que pensa, eu acho que ainda a gente vive uma democracia. No estado laico. E o Papo Cabeça está aberto para a tua opinião. E a opinião dos nossos entrevistados aqui também. O canal está aberto. Eu não vou fechar canal de mesa aqui, porque falou algo que ofende tal político, falou algo que ofende tal ministro. Não existe nenhum iluministro, nenhum político acima de crítica. Vamos criticar se for necessário, sim. Até porque a gente vive num estado laico, né? Exatamente. Democrático, e a gente tem a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é crime, desde que você não fira ninguém. Então, exatamente. Isso. Você falar o que você falou, você está expressando o que você sente. Ótimo. E não vamos aqui limitar jamais. Exato. Eu brinco que nesse programa não tem politicamente correto. Artigo 16 da Constituição. Exatamente. Liberdade de expressão. Toma. Eu queria saber uma pergunta super ignorante da minha parte. Eu já começo pedindo desculpa. Mulher trans precisa estudar para ser trans? Calma que eu vou reformular a pergunta. A pessoa, acho que ela tem uma vontade, que nem você falou que interpretou, a Chica Manicongo.
não é toda mulher trans que conhece, né? Não é todo homem trans que conhece. Então, quero saber se da sua parte tem essa vontade de estudar, de entender. É uma coisa da mulher trans? Não? É essa a pergunta. Depende, amigo. Depende então fala muito. de você. Eu já vim com essa concepção de estudo desde sempre. Meus pais sempre me incentivaram, me chantageavam pra caramba se eu não ia pra escola. Né? Não, mas eu falo estudar sobre mulheres trans, sobre homens trans. Não é nem questão de estudar, é questão que a gente já nasce. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero... A gente já vem... tomar um hormônio, alguma coisa. Aí já é uma parte endócrina, né? Tá, onde a pessoa verdade. vai passar por um procedimento, por consulta, né? Até chegar lá no caso da terapia hormonal, né? Então, não é um estudo. A gente já, igual eu falei pra você no início, a gente não escolhe, a gente nasce, né? E o norte da construção, quem toma somos nós. Só que para nós tomarmos esse norte, tem que existir pessoas estudadas para trabalhar a evolução do nosso corpo, né? É sobre isso. Mas em relação a... É uma coisa que nem você falou, né? Um médico, né? Uma coisa fisiológica, isso, né? Então vai ser o médico. Aí a gente precisa de apoio psicólogo, né? Inclusive, tem o projeto Transcender, que eu acredito que os meninos falaram na outra live, né? Muito bacana. Legal que se tem consciência, né? Você como trans tem essa consciência que tem que haver um profissional para poder te fazer essa transição, né? todo esse trâmite. Vamos dizer assim. Voltando lá naquela coisa mais antiga, que eu sou um cara mais antigo, a travesti, ela era na rua, ela não buscava um profissional. Hoje a trans, ela tem essa consciência que ela tem que ir num profissional, ela procura um profissional. É diferente mesmo também assim? Trazendo para a modernidade, voltando para o passado. Olha, eu costumo dizer, voltando para a atualidade, que as nossas mais velhas, elas não tinham essa saída, né, de tomar hormônio, de fazer terapia. Então acaba que no fim a gente escuta histórias, principalmente em paradas LGBTs. Conhecemos também grandes amigos que contaram história para nós em relação à aplicação, né? Muitos aplicaram óleo de avião, outros bombaram, e acaba que futuramente todo esse excesso desce, porque é algo ilícito. Sim. Só que poucas hoje em dia procuram, porque o hábito. Infelizmente, a oportunidade fez com que as mesmas pegassem o hábito. Tanto é que a gente chega para conversar, bicha, eu sou velha. Bicha, tô velha. Entendeu? Vocês estão novinha, mas não é sobre isso. Eu costumo dizer que é sobre saúde, né? Mas infelizmente, corta meu coração de ouvir relatos, porque na vida passada delas era muito mais sombrio, porque para ser travesti naquele tempo você tinha que ter peito, entendeu? Você tinha que estar a par, porque se você não tivesse, você não poderia fazer parte. Mesmo não tendo dinheiro para fazer isso. Teria que se sacrificar. Aí que vem essa ampliação do óleo de avião. E quem aplicou óleo de avião naquele tempo é quem realmente tinha condição. O que é óleo de avião? É uma substância muito forte, onde você se bomba corporalmente. Hoje em dia eu não sei, porque eu não fiz pesquisa sobre, mas eu não sei se hoje em dia é lícito. Mas eu acredito que ainda assim deve ter as bombadeiras por aí, né? Porque o mercado negro da coisa tem. Ainda existem pessoas vulneráveis que não têm a condição ainda de colocar uma prótese, né? Sim. Então a bombadeira, por 1.000, 2.000, você consegue. E é o que a vulnerabilidade, infelizmente, consegue alcançar. Felizmente. Hoje eu estava assistindo um podcast, não me lembro o nome agora. Tinha uma trans, ela falou que ela tinha 17 irmãos. E ela esperou falecer a maioria. Ela ficou 60, que ela era caçula. Então ela ficou 63 anos com a família inteira. E aí morreram acho que 14 irmãos, aí que ela conseguiu ser trans mesmo. Então você vê que tem... Cada história é uma coisa, né? Tem gente que já, às vezes, mais moderno, às vezes tem uma
uma educação diferente, porque às vezes tem um pai, uma mãe que tem a cabeça mais aberta. O pessoal mais antigo, geralmente, já tem uma outra história, né? Eu costumo dizer que não é nem a modernidade, porque meus pais já são velhos, já, né? Se minha mãe ouvir isso, eu peço desculpa pra ela, inclusive. Olha. Idosa. Eles estão velhos e não que eles tenham entrado na modernidade, mas eles pegaram o hábito de estar ali, o hábito de ter a companhia das minhas amizades, legal. Entendeu? Então, é tudo questão de hábito. Até a minha avó, meu avô que faleceu recentemente agora, com 80 anos de idade, ele me tratava pelo pronome feminino, entendeu? Então, não é a modernidade, é você ensinar para as pessoas que eu sou assim e não passa disso, sabe? E educar, né? Educar. Interessante. É por isso que eu falo, gente. Aula sobre educação sexual é tudo. É tudo. Nossa, tá vendo? Estudo, galera. Estudo. Entendeu? Estudo. Eu queria pedir, Dandara, para você falar alguma coisa para os nossos ouvintes. Uma coisa que está no seu coração, que você quer falar. O microfone é seu, o espaço é seu. Quero que você mete bronca aí, manda brasa. Meu Deus. Você tem certeza? Tem certeza? Bom, o que eu tenho, eu vou até deixar registrado aqui, porque é muito forte. Tá. Eu tenho muitas coisas para falar para os ouvintes, mas principalmente para os ouvintes da cidade de Barretos, né? Independente do que vocês gostam, do que vocês não gostam, acredito que o gosto, né, ele é algo interno e ele é igual comida. Às vezes você possa gostar, às vezes eu não possa gostar. Então, assim, o gosto que for fazer a gente não gostar e abrir opinião que vai te atingir, por gentileza, nem fale. A vida já está tão conturbada. A vida de vocês já está tão conturbada para vocês ficarem prestando atenção na vida do próximo. A propósito, se tivesse tão incrível, se tivesse tão bacana, alguma rede já teria nos apoiado. Principalmente voltado para esse pessoal conservador que deveria entender muito bem em relação à divisão de classes, em relação a gênero, em relação à sexualidade, em relação à orientação sexual. Existem muitos que são, existem muitas que são, mas infelizmente são bloqueadas, né, dentro dessa questão. E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre evolução, eu falo sobre vidas trans, eu falo sobre vidas travestis, eu falo sobre vidas que têm que se impor dentro da nossa sociedade. E que a comunidade possa nos olhar não com mais amor, mas sim com mais respeito. Entendeu? É essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Porque a partir do momento que existe vida, existe propósito. Né? Cada um cuidando do seu e respeito acima de tudo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu acredito que se cada um tivesse uma pia de louça para lavar, né, não estaria da forma que está. Mas ainda falta trabalho. Barretos está crescendo, pelo amor de Deus, dá trabalho para esse povo que eles precisam. Traz indústria, prefeito! Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Queria agradecer a Dandara, que ela não vai embora ainda, porque ela vai falar pra gente um filme, um livro e uma música. Dicas da Dandara, hein, gente? É isso aí. Programa Papo Cabeça, a série. Programa Papo Cabeça, a série. Tema LGBT+, parte 2. E de volta com você e pra você, é o programa Papo Cabeça, a série, que continua. Fala, Alexandre! Estamos num novo momento. Fala aí, Roberto, que momento é esse? Beleza, Alexandre? Agora a gente vai falar com a próxima convidada, tá? E eu vou apresentar ela aqui, escuta só. Hoje eu abro espaço
para colher uma trajetória que transcende rótulos e desafia convenções. E por respeito à sua identidade, usarei nesse momento a linguagem de gênero neutro. Malungo, 35 anos, é pessoa não binária, preta, multiartista holística, massoterapeuta, poetise e produtora cultural. Formado em serviço social, atua em espaços de resistência e criação, com passagem pela Virada Cultural Paulista, conselhos municipais e teatro. É cofundadora da Associação Quintessência e tem na música, na poesia e no cuidado com o corpo suas formas mais autênticas de existir. Hoje recebo alguém que faz da arte um gesto político e do afeto uma revolução. Com vocês, Malungo! Salve, Malungo! Salve, salve, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Fala, Malungo! Como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia aqui no Papo então Cabeça. Papo Cabeça, A a série. Isso! Oh, vamos dar continuidade no nosso tema e eu gostaria que o Alexandre começasse fazendo uma pergunta para Malungo, que ele já conhece ela há muito tempo, Opa. né, Alexandre? Fala aí para nós. Malungo, muito importante ter você aqui conversando sobre esse tema que é relevante e necessário de conversarmos. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, contasse um pouco da sua história de vida pra gente. Nossa, eu tenho que começar da infância, será? Não, aí você que escolhe, você decide. que manda. Lembra daquele programa? Você decide. Você decide como você quer contar a sua história. Eu acho que é importante essas entrevistas, apesar de eu ser uma pessoa assim, eu sinto muita vergonha de estar aqui falando de mim. Eu tenho muita vergonha mesmo de falar de mim. Certo. É porque a gente... medo, uma insegurança, assim, de me expor, mas eu aceitei, quase que eu escapo, mas eu aceitei pra... A gente tem curiosidade, a gente quer saber de você. Além de querer saber também, é importante a gente falar a nossa história, a gente, sabe, contar, ser narrador mesmo, trazer nossas narrativas, nossas memórias, o que a gente pensa do mundo, isso é muito importante, independente do que todo mundo vai pensar, a gente, né, trazer a nossa história, porque sempre alguém quer contar a nossa história, né? Então, para contar a minha história, eu tenho que falar, né, que eu sou filha de Darcy, uma mãe que me criou sozinha ali, meu pai Luiz também, tem meus avós que eu não conheci, mas enfim, né, a minha história acho que vem de muito antes daqui, de agora. Sou barretense, nascida aqui na cidade de Barretos. Minha história, acho que é uma história que vem com a arte, que vem na busca do autoconhecimento, na busca do entendimento de ser uma pessoa preta, né, desse entendimento de ser uma pessoa trans não binária. Então, para eu contar minha história, acho que ia demorar um pouquinho, mas, sei lá, cresci no educandário, na casa-abrigo, com a minha mãe trampando ali, então, ali na quebrada ali do Mutirão, ali próximo ali o centro, Almeida, e ali eu já começo com a arte, né, ali eu sempre participo das oficinas de arte que tem ali, então... Minha trajetória ela é com a arte, ela é nessa busca. Ali é um espaço cristão, né, religioso, que me limitou muitas vezes de ser quem eu sou hoje, inclusive. De tantas imposições que a gente tem dentro das religiões, né? Porém, também foi um espaço de muito aprendizado, né, de muitas pessoas que eu, né, me relacionei ali, que eu conheci, que me inspirou também. Então, uma boa parte da minha vida eu vivi ali, então eu começo daí também, né, da arte, da minha raiz, desse espaço que é o educandário, dessas crianças que eu cresci, desses meus irmãos. E a arte veio como na sua vida? Ela vem em formato de música, ela vem em formato de dança, em teatro... Tem tantas coisas e eu acredito que seja mais de uma também. São multi-artes mesmo, assim. Eu começo na arte no teatro.
E depois só que eu reconheço essa questão musical em mim. Que inclusive é uma música que a gente escutou aí hoje na rádio, hein? Olha aí, Então, gente. maravilhosa. Uma música que eu gravei no celular, editei e fiz tudo pelo celular. Logo, logo vou lançar o clipe ainda esse ano dessa música. Exclusiva pra gente, só. hein? Exclusiva. Que legal. E vai gravar aqui nos estúdios também, gente. Isso. Qual foi a pergunta mesmo? A arte começou, primeiro você falou com né? o teatro. No teatro, música. ali mesmo, no educandário. E a música, na verdade, é tudo ali com meus irmãos mesmo. Tinha uma menina que ela morava lá na Casa Abrigo, que ali eu vivia com diversas crianças e adolescentes que viveram situações bem... Ela é um orfanato, né? Mas em vez de falar orfanato, a gente falar essa palavra casa-abrigo, acho que fica mais tranquilo perto do que eu vivi, porque eu sei que tem espaços também que são aterrorizantes para essas crianças. Sim. E aí tinha uma menina, a Bia, que ela cantava muito, muito mesmo, né? Legal. Ela era bem mais nova que eu, acho que uns 3 anos, assim. Então ela foi uma das minhas inspirações para cantar, mas eu sempre tive muita vergonha. Foi só depois, quando eu tinha meus 22 anos, que aí eu comecei a fazer teatro, né? Eu fiz no educandário, depois parei um tempo, aí com 22 anos eu voltei. E aí ali tinha uma galera que cantava, e ali que eu redescobri que eu cantava, que eu podia cantar. Eu lembrei, né, que eu canto também. Acho que tá na gente, né? Como assim você lembrou? Você tinha esquecido? Ou você abriu mão da música, abriu mão de arte, alguma coisa assim? Não, eu não abri. É porque, assim, o educandário me deu essa base da arte e eu entendi ali que eu gostava muito de fazer aquilo, que aquilo me fazia ter muita energia, ter vitalidade. E aí, depois de um tempo, eu fui, né, sair ali do educandário, fui trampar de jovem aprendiz. Depois eu fui para a faculdade. Ali na faculdade eu cantava ali, foi até em 2010 que eu compus minha primeira música, e foi quando eu estava na faculdade. Então foi uma redescoberta, né? Mas aí eu, né, cantava ali mais ou menos, tal, mas aí foi nesse momento, né, em 2010 eu tinha 20 anos, aí em 2022, quando eu entro no grupo de teatro que tinha aqui na cidade, né, que aí eu percebo essa potência, né, que existe em mim, assim. Que legal. Eu pergunto isso porque eu sou músico, né, além de outras coisas, mas eu gosto de falar que sou músico, que é o que eu mais gosto de ser. E durante 10 anos eu abandonei a música, assim, simplesmente. Como se... Me identifiquei um pouco na sua fala, como se eu tivesse esquecido, né? Que você falou assim, lembrei que eu canto. E de repente eu lembrei que eu gosto de fazer isso, que é onde me encontro mais, né? Então me identifiquei, achei o máximo você falar isso. E na faculdade, então, você já começou a cantar? Tinha uma outra moça que cantava lá, então aí a gente, em algumas aulas... Tinha uma aula de filosofia com o professor Divino, e ele era muito aberto para a gente criar, então tinha algumas apresentações que eu cantava, mas era algo ali... Legal. E eu cantava no banheiro muito, sempre cantei muito no banheiro, cantora de banheiro, eu sou, na verdade, sabe? A primeira escola. É o chuveiro, debaixo do chuveiro. Chuveiro é uma boa escola. Chuveiro, E ouvindo também as grandes cantoras, né, Elza Soares, Elis Regina, elas também foram minhas professoras, Vanessa da Mata, Betânia, foram minhas professoras também. Eu estava ouvindo muito elas, inclusive, quando eu criei essa música, Beleza. Então a sua influência é da MPB mesmo, né? Uma música mais bem elaborada. Muito. E é onde é a sua fonte de inspiração. E são temas mais de sentimento, uma questão social. Como que é a sua fonte de inspiração com a música? A MPB foi o início mesmo, mas hoje em dia eu já busco experimentos, busco misturar vários estilos musicais, não só MPB, mas é a partir daí mesmo que eu começo. E... as minhas músicas,
elas são muito mais sociais do que sentimento. São bem mais. Sobre luta. Muito sobre luta, sobre o que eu acho do mundo, sabe? É sobre algumas filosofias, algumas poesias que eu faço do que eu vivo, do que eu vejo, do que eu estudo, do que alguém me fala. Aí eu fico refletindo sobre aquilo e aí eu crio uma poesia e a partir da poesia nasce uma música ali. Legal. Processo de criação. Ela acabou de falar o processo de criação dela. Muito interessante. Porque é super individual isso, né? Eu, por exemplo, componho, só que eu não consigo compor sem o violão. Então eu tenho que fazer junto com a música. Tem gente que escreve e depois faz o artista. Tem gente que toca o violão, grava a harmonia e depois faz a letra. Então cada um é de um jeito, né? Sim. E aí você acabou de citar a forma que você cria poesia, cria música. Muito legal. E você usa elementos modernos, né? Tecnológicos, os beats. É também essa música moderna, essa música mais atual? Você gosta de trabalhar sobre esse ideal também? É bem isso mesmo. Como a área da música é uma área que você tem que ter muito investimento, assim, né? Mesmo. Então... Mas para que isso tem que gostar muito. Tem que gostar também, né? muito, tem que ter muito investimento e Barretos não tem estúdios, né, preparados. Barretos, você estava falando assim. aqui um podcast. Estúdio tem, não tem espaço talvez, né? Barretos espaço. Tem uma dupla sertaneja que representa Barretos. Sabe, e aqui, né, tem toda essa representatividade sertaneja e não tem. Não tem uma dupla, né? Uai, você vê de Barretos. Os próprios referentes de Barretos. Tem algum peão de Barretos que ganhou prêmio? Aí já tá me perguntando demais, não sei. Não, mas é uma coisa que se perguntar. Não, com certeza que eu não sei. Aí a gente percebe que é puro comércio mesmo, né? Que ninguém quer investir de fato nos artistas que estão aqui. Exatamente. Para de fato se tornar uma cidade turística, é o que deveria fazer, investir nos artistas, né? Mas na verdade só lucro aí de alguns dos coronéis, né? Que tem aí na cidade. Turismo é cultura, né? E a cultura também faz parte da cultura. Turismo e cultura é junto. Anda de mãos dadas e o que a gente percebe não é bem assim. A questão que a cultura e o turismo tá ligada a algo privado, né? Que só consegue benefício através do quê? Da referência do que é privado lá, que é o pessoal que é os detentores, né? Dessa grande festa, né? Que leva o nome de Barretos, porém é uma festa totalmente privada e que recebe recursos, sim, do turismo. Da cultura. Pois é. E fomenta a cultura privada, onde você tem que pagar, né? E a gente não tem acesso, não. A maioria do barretense não tem, não. Hoje não. Talvez um dia teve. Eu desconheço no dia de hoje se alguém tem condição de... Teve esse recurso quando era no recinto, né, Denis? Eu não vivi essa época. Sem comentários, tá? Tá me chamando de velho? O Alexandre falou pra mim que ele foi, mas era muito pequenininho. Quando era pequenininho em Barbacena. Mas é uma festa que só tem destruído a cidade mesmo. Pois é. Em todos os sentidos. Malungo, você falou pra mim não. Quando eu falei de você na introdução, eu falei que você é uma pessoa não binária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes. Sobre a não binariedade, né? Você não se identificar nem como homem, nem como mulher. Você é apenas um ser. Isso é algo que sempre existiu. Não é algo novo. Parece que é algo novo, que são umas teorias aí norte-americanas que vêm aparecendo, isso, tal, essa questão de trans, de não binariedade, entre outros. Mas é uma questão que sempre existiu dos povos originários, para além dos corpos, apenas mais um ser, independente da sua questão, né, sexual, biológica. Você é um ser e você ama outros seres. E essa questão de homem, de mulher, dessa identidade, foi imposta para nós e a sociedade ela é pautada a partir dessa questão de homem e de mulher, né? O patriarcado, a sociedade capitalista que a gente vive precisa dessa condição de homem e de mulher, porque um vai explorar o outro sempre ali, né? Então, a não binariedade é para também destruir essa imposição de ser homem e mulher que a sociedade impõe para a gente.
que homem tem que vestir assim, mulher assado, e isso e aquilo. Então é para entender assim, somos seres. Regras da sociedade, para enfiar regras da sociedade. Isso, enfiar regras limitantes, que nos limitam e que sempre alguém está sofrendo por conta dessas regras. Essas regras estão favorecendo um e desfavorecendo o outro. Você acha que isso vai ter um fim um dia? Pode ser que sim. Não que a gente vá viver isso, né? Mas acho que essas sementes que a gente vem plantando, que os povos originários continuam aí resistindo, né? Acredito que vai acontecer isso sim, que a gente vai ir além dessas regras que limitam, que matam. A gente vive numa política da morte, não na política da vida, né? Então, vai ter algum momento, ou antes, né, se a Terra não der uma explosão aí, porque a gente também está acabando com todos os nossa matéria-prima. A gente está acabando com a gente mesmo, que a gente é natureza. Isso que as pessoas precisavam entender, né? Que a gente é a natureza que a gente está destruindo. Então, a gente está se autodestruindo, né? Tem pessoas que dizem que nós somos o câncer. Né? Pode ser também um verme. Algumas pessoas podem até ser. Um vermezinho que tá. Pode ser também. Destruindo o hospedeiro, né? Que tá destruindo a Terra. E a Terra. E a gente capaz de entrar em extinção. E a Terra vai continuar aí, ela vai se regenerar. Tenho certeza. Com certeza. Acho que é isso que eu ia falar. Mais fácil a Terra continuar do que nós, né? Malungo, você traz toda essa luta das pessoas não binárias, e eu gostaria que você falasse de um tema que é extremamente importante para eu que trabalho dentro da área de recrutamento e seleção, que é a empregabilidade. Como é que é isso para você? Empregabilidade. Para uma pessoa não binária, para uma pessoa trans, é uma questão que a gente precisa melhorar, gente, e entender também que a gente está num momento político mundial, que está acontecendo isso, não é só aqui em Barretos, não é só no Brasil, é uma questão mundial, desses diversos governos de extrema-direita que está aí assumindo nos poderes. Então, a gente vinha de uma luta onde as pessoas LGBTs, as pessoas trans estavam dentro das empresas, dando palestra, dando oficinas, levando uma luta para conseguir o selo da diversidade, o selo racial, que é para você ter as cotas, né, trans dentro das empresas, as cotas LGBTs, as cotas negras. E a gente está num momento de extrema-direita, de conservadorismo, na verdade, né? Que a direita e a esquerda já está tudo junto aí, uma um pouco menos, outra um pouco mais aí, mas todas têm um extermínio muito grande aí, né, de diversos povos. E eu gostei, assim, da tua fala, porque você trouxe que ambos, né, têm essa visão, às vezes, de destruir, né? Sim, ambos estão comunados ali. Até porque o preconceito, ele não é uma coisa política, né? Não. Apesar de ter um peso muito forte, mas não é uma coisa política, né? Tem pessoas de qualquer lado que ainda tem muito preconceito. Tem que mudar, né? Tem que virar uma chave ali e falar, gente, seres humanos, é isso. Exatamente. Vamos lá, galera. E aí a gente vem, né? Imagina, ano que vem vai ter eleição para presidente aqui no Brasil, né? E esperamos que seja positivo, senão aí a tendência é piorar mesmo, gente. Que a gente tem vivido, né? Os povos originários sendo exterminados, a natureza toda, né? Seja, né, os biomas aqui do Brasil, as geleiras, a gente está num momento de ebulição mundial, assim, muito forte. E essa questão da empregabilidade, né, como eu estava dizendo, quando chega esses governos, né, esse cara aí dos Estados Unidos que foi, né, que tem essa representatividade mundial, então isso daí, né, vai ser transmitido para todos os outros países, porque a gente é colônia ainda, eles chamam de país subdesenvolvido, um país que eles tiram todos os suprimentos da natureza, né? Mas é subdesenvolvido por isso, porque a gente ainda é colônia, então é isso, vai respingar em todos os países, né? Na conversa que a gente teve aqui com a Debs, ela falou sobre isso. Ela também que até o nome é língua portuguesa. Entende? Né? Que como língua portuguesa, então é um resgate muito profundo que a gente tem que fazer, né, das nossas raízes mesmo, para a gente
desamericanizar, deseuropeizar a nossa A existência, gente é a muito nossa americano. forma. É porque a gente- É muito, É tudo. Muitas vezes a Tudo. gente só escuta do americanismo, mas o como é que você usou o termo? Europeirismo, é isso? Não, nem foi. Eu inventei mesmo aqui uma. Não, mas os neologismos Americanizado. pra ajudar a gente. Mas a gente é muito americanizado. Você vai comprar uma camiseta, tá escrito lá em inglês, não tá escrito em português. Tudo. Pois Você é. Você vai ouvir uma música? É uma música americana. Ah, você compra assiste aqui o um filme, equipamento, filme os americano. comandos do equipamento é em inglês. Tudo em inglês. Tape off, tape on. As cores que a gente usa, mais cinza, mais preto e branco, sendo que aqui a gente tá num país tropical, que as cores são vibrantes. Aham. O azul, o amarelo, o verde. Então essas deviam ser as cores que a Mas gente eu utiliza tô achando também. que daqui pra frente vai ser a maioria tudo chinês. Porque o Trump lá com aquelas tarifas deles, né? A gente vai acabar A gente fazendo vai mais China- comércio exterior com a China do que com os Estados Unidos. Ah, o nosso equipamento que tá aqui é tudo chinês. Tá nesse caminho. tudo chinês. Tá nesse caminho, né? Tá nesse caminho. E uma coisa muito interessante que você traz é essa consciência, né? Mostrando para os nossos ouvintes, para quem às vezes não tem contato com a comunidade LGBTQIA+, né? Até desculpa se eu estou usando um termo mais antigo, mas assim, o que acontece? Você entender que eles conhecem tudo, e nós, como seres humanos, aqui a gente está conversando como seres humanos, a importância de trazer as pessoas aqui para conversar e falar sobre humanidade. Correto? Sim, é isso mesmo. Sobre humanidade, sobre natureza, sobre vida. É importante trazer as pautas políticas e a gente, né, trazer essas nomenclaturas, esses diversos pontos, mas entender essa questão de seres de vida, né? Vivas, né? Salve Nego Bispo do Quilombo, porque ele falava, né? Vivas, porque todas as vidas importam, sabe? Então, é sobre isso, mas tem as vidas que precisam, né, de mais importância, de mais olhar ali, porque a gente vive nesse mundo... De mais cuidado. Né, nesse mundo preconceituoso, que tem suas raízes ali em época de colonização, do cristianismo, da catequização. Então, são coisas aí que a gente precisa se descolonizar constantemente, descolonizar a nossa forma de olhar a vida, o mundo, né? As pessoas que estão ao nosso redor, a diversidade. O sistema capitalista cristão, europeu, hegemônico, branco, né? Ele quer que a gente pensa de forma quadrada, única, monoteísta, monogâmica, mas a gente precisa entender que somos diversos, como a natureza é diversa, como existem tantas cores de flores, né? A gente também Você vê como o é Ctrl-C, diverso. Ctrl-V é tão antigo, né? Eles pegavam lá os moldes que não tem nada a ver com a gente e copiavam aqui, ó, e aí a gente tem que ser desse jeito. Esse Ctrl-C, Ctrl-V tá acabando com a humanidade, essa é a verdade. Nem o chat GPT vai ajudar nessa. Bom, uma pergunta, já que a gente está falando sobre desafios da humanidade, questões políticas, você como uma pessoa das artes, né, uma profissional das artes, você tem ideia, com certeza, com ideias você já trabalha, né, pessoalmente, com o seu grupo, você tem, assim, ideia de projeto para a nossa cidade, um projeto cultural, onde possa fomentar a cultura de fato? Você tem, Malu? Ideias, a gente tem tantas ideias. Eu quero aproveitar o gancho para você falar um pouco do Quintessência também, sobre os projetos de lá. Legal, é isso. Mas ideias, todo dia é uma ideia que nasce, que surge, a gente brota. Conversando, que brota mesmo, de verdade. Nossa, assim, isso é muito bom. muitas ideias. Agora, para a gente fazer acontecer aí, é um outro processo, né? Além de muita organização que precisa de financiamento, né? Porque o artista ele tem que ser valorizado. Apesar de que a gente começa ali, né, o Quintessência, como um grupo de teatro experimental, amador, aí a gente se torna um coletivo, hoje a gente já é uma associação, a gente começa ali fazendo teatro, né, performance, por amor mesmo à arte, por entender que a arte transforma, que a arte leva conhecimento, que ela provoca conhecimento no artista, né? Não é só fazer arte, mas você tem que pesquisar o que você está fazendo,
a arte que você está buscando ou o tema que você quer trazer ali. Projeto para Barretos. Eu me perdi. Você conseguiria trazer algo das suas ideias, do seu trabalho com arte? Vamos lá. Você tem acesso Ela hoje? trouxe, inclusive, já, pessoal, porque Memórias Vivas foi um trabalho, assim, posso dizer que foi um dos pontos maravilhosos dos projetos que vocês criaram. Esse eu tive a oportunidade de participar e, para mim, foi um marco, pelo menos. Com certeza absoluta. É isso, tem muitos projetos que a gente já faz, que a gente quer fazer. Posso falar até de alguns aí para esse ano, do Memórias, o Ale estava com a gente, mas vou falar do maior projeto que, enquanto coletivo, enquanto eu também, assim, acho que cada um do coletivo, mas, sabe, enquanto grupo, mas também enquanto eu também, individual, né? Que é a gente construir aqui na cidade uma escola de arte diferenciada, libertária, sem salas quadradas, sabe? Um espaço, né, com permacultura, com diversas formas, assim, de cosmologias, de ver o mundo, de pensar no mundo, assim. Um museu contemporâneo, como se fosse alguma coisa do tipo. É uma escola de arte mesmo, uma escola de arte. Não é um museu, é uma escola de arte. Mas não com padrão de escola, com mais sala libertário. fechada. Olha que legal. Tipo, ao ar livre, tem um teatro de arena, sim, uma coisa sim. nesse formato. Exatamente, é bem isso mesmo, né? Tem esses métodos de ensino Waldorf, né, Paulo Freire, aí, mais ou menos, né, seguindo, trazendo essa questão. Quero me inscrever já. Trazendo essa questão de comunidade, né, de roda, de povos originários, outras cosmologias mesmo, outras formas de ver o mundo e de ensinar também, né? Já tem algumas escolas já aqui no Brasil, no mundo aí, em outros países que têm feito, né? E trazer para Barretos seria um sonho, assim, o Quintessência se transformar nessa escola de arte. É uma possibilidade, a gente fala disso, é uma semente, é algo que a gente emana, e ao mesmo tempo é meio complicado a gente pensar em projetos para Barretos, porque a gente vive um momento que a cultura de Barretos, ela tá complicadíssima. A gente não sabe se ano que vem vai ter, por exemplo, a Lei Aldir Blanc novamente. Sim, o fim da picada, muito provavelmente realmente. A gente não vai ter. Nossa, então isso aí precisa, me mata. sabe, o pessoal precisa entender, a sociedade precisa entender o que é a arte, né? Como que escondem isso da gente? Como que a mídia faz a gente entender a arte de um jeito tão conturbado, né? E como isso liberta, como isso leva conhecimento para as escolas. Como o teatro é como se você foi no teatro, é como se você estivesse numa sessão de terapia, sabe? Você vai num concerto de música. Às vezes olhando um quadro, né? Vendo um quadro, uma roda de capoeira, um samba de roda, como o movimento com o corpo, né? A arte, ela traz o movimento do corpo, traz o movimento da mente, traz a criticidade, né? Faz a gente pensar, refletir sobre o mundo. Então, o governo, as igrejas, né, tem medo do povo ter tem medo não, né? Estrategicamente faz com que a gente não tenha acesso para que a gente continue ali sendo manipulado, né? Então, para você, não basta só você ter uma boa ideia, organização, muitos trabalhos, também tem que estar passando pelo momento político correto. Porque às vezes aquele momento político ali ele não vai te ajudar, não vai te dar, né, o que você precisa para dar continuidade naquilo que é interessante para as pessoas, que as pessoas querem, né? Porque e a gente é barrado e tem boicotes, então, né, o artista do interior é um desafio, né? A gente tem que estar sempre viajando, indo embora, trazendo, ou às vezes vai embora de vez, porque realmente é sufocante, a gente fica estagnado, para no tempo. Eles não querem trazer cursos de formação em arte, que a maioria dos cursos que tem é na área da saúde. Não tem na área de arte. Não tem, quase não tem. Tem o teatro, o curso de teatro técnico do Senac, que teve na época da pandemia, e agora eles estão querendo voltar, mas já adiou para começar umas 3 vezes, não sei o que está acontecendo, se não consegue, né,
professor, né? A gente não sabe o que está acontecendo, Eu mas acho é que isso. Pode ser as duas coisas, professor, aluno, parece que tem Não, aluno parece que até tem um fechou. tanto, né? Mas é professor agora, eu acho. Mas não é só sobre aluno e professor, né? É sobre toda uma cidade ali, né? Uma sociedade que entende que a arte pode secundária, libertar, não é primária. mas é saúde mental, é saúde física, né, a arte. Tem uma música que fala, A gente não uma quer cidade, só comida, a gente quer comida, a gente- diversão é. e arte. uma Te interrompi, cidade desculpa. triste é uma cidade sem arte. A Tamara tá falando de saúde. Me preocupa isso. É um ponto que a arte ajuda muito. Eu tive um contato com teatro profissional em Ribeirão Preto, quando eu tive a chance de ver a peça da Melanie Klein, né, que é uma das teóricas da psicologia. Foi interpretada por uma grande atriz da Globo, inclusive. Eu não me recordo o nome dela agora. Ela já é bem senhora. E era muito fantástico o mundo que a gente entra. E aí a gente vai para a saúde mental. Uma cidade que eu tenho 1/3 da cidade doente. Eu tenho 40 mil pessoas adoecidas mentalmente. É grave isso. E a arte poderia ajudar. Eu fiz coral, né, durante muito tempo. Então eu chegava para fazer o coral, aí antes você faz um exercício assim e tal, né? Aí depois você faz um exercício de respiração, faz um exercício físico, um de respiração, aí depois você canta. A hora que só de passar o som, passar a voz, você já sente uma coisa assim libertadora, né? Que é, no meu caso, é a vontade, assim, a essência da música. Que eu falo, nossa, olha que lugar maravilhoso que eu tô. Então, não, você traz... Para a por saúde, exemplo, né? É necessário para a saúde a arte. Nos hospitais psiquiátricos, Leipzig, por exemplo, Salpêtrière, por exemplo, eles tinham, né, espaços de teatro para você trabalhar com a representatividade dos papéis, né? E um dos teóricos da psicologia vem do teatro, é o Moreno, que traz o psicodrama, né, que a gente trabalha a teoria dos papéis. Então, olha a importância da arte. A arte inspirou uma abordagem teórica de uma profissão, de uma área científica da profissão. Né? Muito interessante. E envolve outras áreas, né? Tem você aqueles pega... do Hospital de Amor, clown, né? Aqueles palhaços da alegria, sim. Eles perceberam que isso dá um conforto, né? Uma certa alegria, uma coisa diferente para o paciente. Né? Então, está mais do que comprovado cientificamente que faz bem. E a arte pode quebrar barreiras, né, Roberto? Porque a representatividade no teatro, por exemplo, é muito gostoso você ter essa oportunidade de vivenciar um papel, outro, e se colocar no lugar daquele personagem. Você aprende muito, não é, Tamara? Muito. Oh, perdão. É o psicodrama aí mesmo, né? E você falou do psicodrama. Sim. E, gente, essa questão de Malunga e Tamara é um processo, assim, que eu tô em processo de transição e redescoberta. Tá tudo bem por enquanto. Não sei se vai ficar assim, mas vambora, tá de boa. Você falou do psicodrama e lá no Educandário, eu sempre volto lá porque eu fiquei muito tempo lá da minha vida e foi uma grande base. Lá tinha a irmã Neuza, que ela era psicóloga, e aí ela trazia o psicodrama. E eu tenho certeza que transformou a cabeça de muitas crianças que estavam ali, porque são crianças de comunidades que estavam ali, tanto as que moravam como as que iam no horário oposto da escola. E aí ela trabalhava com a gente o psicodrama. Então é daí também essa minha vivência com a arte vem também desses processos com o psicodrama. Isso devia ser trabalhado na escola, inclusive. Tem muitas coisas, né, que eu acho que poderia estar na grade escolar e não tá, mas aí já é um debate, outro debate. Nossa, são tantos debates. O que você diria para as pessoas que, assim como você, enfrentam resistências externas e internas para ocupar espaços na arte, no mercado de trabalho e na sociedade? O que você diria para pessoas que, assim como você enfrenta essas resistências externas e internas? Na sociedade que a gente está, a gente tem essa questão de lutas por conta de processos históricos que a gente vive. Então, por isso que tem alguns povos, algumas pessoas
alguns corpos que precisam resistir mais. Mas na sociedade capitalista, escravocrata ainda que a gente vive, todo mundo precisa de ser resistente. Exato. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, para viver nesse mundo que está completamente e estrategicamente preparado para escravizar mentes e para sugar nossa criatividade e nossa energia. Então, o que eu diria que é para a gente se descolonizar todos os dias, é para a gente se reconstruir, se deseducar e reeducar, né? Se deseducar de todas essas imposições, de todo esse preconceito que tem dentro da gente. Então, da gente se renascer, se passar por esse momento de transição mesmo, né, que a gente, né, no meu caso, assim, pensando nessa questão de identidade, né, de gênero, mas também mas também é uma transição de forma de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas também. Então, se reconstrua, se descolonize, leia livros de pessoas indígenas, de pessoas LGBTs, de pessoas pretas, para a gente também ver outras teorias, outras possibilidades de ver o mundo, não só essas que já estão impostas aí pra gente e de forma tão colonizada. Perfeito, interessante. Estou muito curioso para fazer uma pergunta. Não vou fazer Malungo, vou fazer Tamara, pode ser? Vai lá. Tamara por Tamara. Quem é a Tamara, na sua opinião? Acho que é quem é Malungo mesmo, ou quem é esse ser aqui que fala agora, independente do nome que se tenha. Nesse momento que eu tô há 4 dias de fazer 35 anos de idade, que já falou que eu tenho 35, sinceramente, eu não sei mais quem eu sou, mas eu estou em processo de redescoberta. Eu sei que eu sou um ser que está buscando, sei lá, melhorar, buscando ser o máximo verdadeira comigo mesma, para eu transbordar isso pro mundo. E agora eu vou te dar todo o microfone, espaço, quero que você fale o que você tiver na cabeça, se quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, se você quiser deixar recado para os seus amigos, se você quiser, qualquer coisa que quiser falar, tá liberado, sem censura. Beleza se faz, beleza se constrói, beleza se imagina do teu jeito, do jeito que agrada, do jeito que excita. Nossa, pra gente que tá paralisado, assim, pra gente que tá aqui com o fone, né? É uma experiência surreal. Que voz bonita, cara. Beleza, desculpa por causa do tempo, a gente vai encerrar, mas vai ver na edição, que vai ficar tempo, lindo, para maravilhoso. De tempo. Que tempo, aqui é Kairos, não tem essa Ô, história. meu, brincadeira, bicho. Programa Papo Cabeça, a série. Momento musical no programa Papo Cabeça, a série.
José Alfredo Mendonça Filho e a música Soul. Programa Papo Cabeça, a série. Momento mais que cultural. Indica aí. Estamos de volta aqui e agora a gente tá com o quadro Indica aí, tá bom? A gente tá aqui com a Dandara, vai falar pra gente um filme, uma música e duas músicas. E duas músicas. Um filme e duas músicas. Gente, presta atenção, hein? Anota aí. Vai lá, Dandara. Ô, gente, eu acho que vocês já tenham assistido, né? Minha Mãe é uma Peça, porque muito bom. Eu sempre coloco como referência a minha mãe em cima disso, né? E que mãe que não educa o filho desse jeito, né? E é leve, leve. Bem leve. E duas músicas. A primeira... Que você gosta. Isso. Uma música que eu amo sertanejo, né? Antes de tudo. Certo. Eu gosto de Bruno e Marrone, aquela Esquece. E gosto muito de Sentimento Louco, da Marília Mendonça, né? Olha aí, galera. Pra quem gosta do sertanejo, é um prato cheio, hein? Olha só, hein? Poderia dar um repertório inteiro, mas a gente tá no final. Uma playlist Dandara. Depois playlists da Dandara, pessoal. Não quero ouvir, eu sou eclética. Bem eclética. Obrigado, Dandara. Imagina, meu querido, eu que agradeço. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Denis. Roberto. Obrigada, Robertinho. Porque a gente que agradece demais. Imagina. Valeu, Dandara. Valeu. Agora a Malungo vai falar pra gente um filme, um livro e uma música, tá certo, Malungo? É isso mesmo? Então abrilhanta a gente aí com os seus gostos. Sempre que alguém me fez essas perguntas, eu nunca consegui falar não consigo, gente, falar um filme, uma música e um livro, então eu vou falar mais de um. Manda brasa. Bom, livro... Os 3 livros que eu li ano passado do Krenak, os 2, e um foi esse ano, verdade. A Vida Não é Útil, Ideias para Não Adiar o Fim do Mundo, Futuro Ancestral. São 3 livros do Ailton Krenak. E tem um livro também, gente, que eu indico mesmo de ler, que é da Geni. A Geni Papos também, que é uma indígena, que é Descolonizando Afetos. É muito bom para a gente descolonizar assim, nossa forma de ver o mundo. Esse livro é uma grande dica. Música. Aí, gente, já foi 4 livros de uma vez, hein? Vai mesmo. Vai. Música, beleza. Eu não lancei ainda, não tem como ninguém ouvir, mas é essa que eu indico. É de hoje? É a de hoje que eu cantei um pedacinho. Yes. E Oração, da Linda Quebrada, da Lina. É lindo. E o filme que eu vou indicar são 2 filmes. Um é um filme teatro, que é o Distrito T, que foi até a Dandara comentou que um dia eu vi um vídeo lá na Casa Amarela, no coletivo. É esse filme, é um filme teatro, chama Distrito T, da Cia Sacana. E o outro é um documentário que chama Em Nome da Razão. Não sei se o Ale conhece. Uhum. Que é um livro que fala do sanatório que tinha lá em Barbacena. Sim. Um livro, um documentário. É muito forte. É forte. Mas eu indico pra gente que precisa, né? A gente vê tantos filmes aí. A maioria dos filmes que estão nos streams, eles são filmes totalmente alienantes, que levam a gente para algum lugar. De preferência pro lucro para eles. Então, assisti um documentário que fala sobre... eles falam que é o Holocausto Brasileiro, né? Que é falar desse pessoal que estava lá. Que eram pessoas artistas, pessoas que provavelmente não binárias, trans, pessoas que às vezes tinham algum problema também com droga, alguma questão psicológica às vezes leve ou às vezes forte, pessoas pretas, pessoas... que, consequentemente, estão na rua por conta do racismo, do preconceito, por conta de toda essa questão que a gente viveu histórica. Então, eu aconselho, é muito forte, mas assistir Em Nome da Razão, documentário do Elvésio Rattan, de 1979, do que aconteceu aqui no Brasil, para a gente entender aí nossa história. Galera,
assiste, tenho certeza que vocês vão gostar. Leia os livros, escuta a música. A música você vai escutar um pedacinho aqui, mais pra frente você vai escutar. A gente vai escutar, né? Opa! Então, beleza. Queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço muito aí a oportunidade de poder falar um pouquinho mesmo, né? Tô aqui morrendo de vergonha ainda, tremendo por dentro, mas Tá ótimo. agradecida por poder expressar. Espaço Conhecer para compreender, saber viver a deficiência. Apresentação: Alexandre Martins. Fala, galera do Papo Cabeça Série. Agora é o momento deficiência com Alexandre Martins aqui, fazendo alguma reflexão aqui sobre as pessoas que por algum motivo têm uma deficiência, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho da pessoa que não escuta. Muito interessante a gente ver como é que essas pessoas são isoladas a nível de comunicação. E eu acho muito legal trazer o axioma que é impossível o ser humano não se comunicar. Vou contar um episódio que foi muito diferente na minha vida e que hoje eu uso como exemplo para mostrar que realmente quando a gente quer se comunicar, a gente dá um jeito. Eu estava na rodoviária de Uberaba aguardando o ônibus, quando de repente foi abordado por uma pessoa surda e ele queria muito conversar. E eu falei, puxa vida, e agora? O que eu faço, né? Porque eu não faço ideia. E ele tentava, pegava na minha mão, tal. Aí aos poucos eu fui me dando espaço para poder entendê-lo e ele foi também se permitindo e a gente começou a conversar até chegar o meu ônibus. Aí eu fui embora. Mas assim, o que eu achei muito fantástico é a pessoa ter conseguido se comunicar. Eu acho que isso é muito importante. E quantas pessoas com deficiência auditiva você tem a oportunidade de se comunicar? Você entende que a língua brasileira de sinais deveria ser uma matéria básica ensinada nas escolas para que todas as crianças possam aprender pelo menos o básico dessa linguagem? Então, porque a gente isola uma parcela da comunidade. E a língua de sinais ela é tão importante que você tendo o curso de formação em língua brasileira de sinais, você é uma pessoa bilíngue. Você é considerado uma pessoa bilíngue, tendo as duas línguas, a língua portuguesa corrente e a língua brasileira de sinais. Então é muito importante. Você se torna um intérprete, inclusive. E ganha, viu? Ganha muito bem sendo intérprete em língua brasileira de sinais. Então, coloca a mão na consciência. Você é empresário. Será que você está perdendo vendas porque você não tem a consciência de colocar uma pessoa que saiba Libras para poder atender essa clientela? Ah, mas raramente aparece. Mas uma hora vai aparecer. E aí? O que você vai fazer? Você vai ficar fazendo gestinho para a pessoa? Não. Você tem que aprender a língua deles. Até porque eles não gostam de gestos. Eles gostam de ver nós nos comunicamos com eles. Ah, mas eu posso pôr um aplicativo. Posso te falar uma coisa? Eles abominam isso. Eles querem que o ser humano se comunique com eles. Eles querem ver você conversar com ele. Eles querem ser respeitados. E nós não estamos incluindo essas pessoas para o respeito, para a diversidade. A gente fala tanto de diversidade hoje e essas pessoas muitas vezes são excluídas. Por exemplo, os canais de televisão estão adequados? Todos têm disponível no sistema de adaptação, de acessibilidade, o sinal de Libras disponível para pessoa com deficiência auditiva? Todos os canais estão preparados para isso? Se o surdo apertar a tecla da TV dele de acessibilidade, vai abrir o quadro para ela com Libras no seu canal de TV? Então, você empresário, dono de televisão, você tem que prestar atenção nisso. Lá no YouTube, a gente ainda trabalha com áudio, então ele tem o recurso da legenda. Então, mas se você que tem canal no YouTube com imagem, você tem essa preocupação? Pelo menos habilitar a legenda no seu canal do YouTube? É uma questão muito séria que a gente tem que pensar, pessoal. É muito importante pensarmos, porque isso também é inclusão. Isso faz parte do direito da pessoa com deficiência auditiva ter essa comunicação. E
O deficiente auditivo, em muitos casos, acaba sendo confundido com uma pessoa com autismo. Por quê? Principalmente na infância. Porque ele não te escuta. Então, dificilmente ele vai te encarar, né? E aí, um dos sintomas de autismo é a incapacidade de encarar o interlocutor que está falando com ele. E aí você olha uma pessoa surda, a pessoa cega também vai ter essa dificuldade, mas a pessoa cega geralmente vai seguir a tua voz. Então ela vai olhar na direção da tua voz, mesmo uma criança. Agora, o surdo, não. E nesse momento é igualzinho ao autista, porque o autista ele escuta, mas ele não vai te olhar, ele não encara, ele não olha nos seus olhos, tá? Só que a pessoa surda, a partir do momento que você conversa com ela, que ela entende, sabe fazer a leitura labial, e você vai falar um pouco mais pausadamente para que a pessoa possa entender o que você está falando, ela vai conseguir interagir com você. Ela vai conseguir conversar. E existem também, pessoal, o surdo oralizado. Eu tenho uma colega de trabalho que ela é surda oralizada. Ela tem a deficiência auditiva não profunda, ela escuta. Só que, por exemplo, o dia que ela está sem aparelho, se ela ouvir você falar com ela de costa, ela não te escuta, né? E aí, o que acontece? A gente tem todo um traço, eu tenho toda uma forma de lidar com ela. Geralmente eu falo com ela encarando ela nos olhos, para ela poder ver meus lábios. Então isso é muito importante, tá? Toda deficiência tem a sua diversidade, né? Eu expliquei a semana passada um pouquinho sobre a deficiência visual, na verdade no último episódio, e agora falando sobre a deficiência auditiva. Nós temos 3 níveis. Nós temos o nível da surdez profunda, que a pessoa realmente não escuta nada. A surdez moderada, que a pessoa consegue escutar com o uso de aparelho, mas ainda assim não é tão resolvido assim, porque o aparelho não consegue dar 100% dessa audição. E a surdez leve, que aí é o aparelho ou o implante coclear também resolve, tá? Mas em todas as surdezes, vamos falar assim, toda a questão da deficiência auditiva, a Libras é a solução comunicacional para essas pessoas. E aí eu pergunto, você está preparado? Então hoje fica essa dica para você lidar com essas pessoas. Eu às vezes me coloco nessa condição de dificuldade mesmo, porque eu tenho a deficiência visual e para se comunicar com uma pessoa surda é realmente mais difícil. E não tenha medo de usar a palavra surda, tá? Outra coisa importante, não é ofensa chamar uma pessoa que não escuta totalmente ou parcialmente de surda, tá? Diferente do deficiente visual que tem dificuldade de ser chamado de cego, o surdo ele não tem tantos problemas em aceitar esse, porque não é pejorativo. Realmente ele é uma pessoa que não ouve, realmente é uma pessoa surda, né? Mas a gente pode também usar temas leves, como deficiente auditivo, tá? Que precisa aí desse apoio seu. Você sabia que surdo dança? Conheci um casal de surdos numa boate e eles dançavam, sabe como? Com a vibração da música. Então a vibração do som, porque todo mundo sabe que o som é algo mecânico, então o que acontece? A vibração do som, o mesmo estímulo que os ossinhos dos nossos ouvidos fazem quando capta o som e transforma em imagem, ou no caso, nisso que vocês estão ouvindo, essa frequência de voz, o corpo do surdo vai captar o sinal dessas ondas e ele vai entender qual o ritmo que tá tocando e consegue dançar, e dança bem, viu? Peguei a moça para dançar, rapaz, menina dançava muito bem, muito legal. Então, vale a pena você compreender também esse universo, esse multiverso das pessoas que têm algum tipo de deficiência. E conheço surdos, já vi, no caso, eles usam o sistema gráfico das aparelhagens de som, mas surdo que regula som, tá? Com maestria. Alexandre, como? Aí eu não tenho como te explicar. Quem poderia te explicar a pessoa, se a gente puder trazer, inclusive no podcast, quem sabe a gente traga pessoas que têm esse diferencial e conseguem fazer coisas que não são comuns dentro da deficiência que ela tem.
Então isso vale a pena você entrar em contato com esse mundo e conhecer um pouquinho do que é ser PCD. Alexandre Martins na área, mais um quadro aí, conhecendo ou conversando sobre deficiência, programa Papo Cabeça, a série. E não esqueça de seguir, agora minhas redes sociais estão ok, tá? A minha rede social pessoal é @Alexandre Martins Oficial, Martins com Y. Você pode estar seguindo a gente lá, que vai ter também algumas questões sobre deficiência lá. E, obrigatoriamente, as redes do Papo, hein? Todo mundo seguindo o @Papo Cabeça Série, porque é lá que você vai estar acompanhando nossas programações, conhecendo e vendo as datas dos programas que nós colocamos no ar e tudo mais, e toda a movimentação aí que nós fazemos dentro no aspecto do nosso programa. Então, eu, Roberto e Denis, agradecemos a preferência e a sua audiência. Lembrando, comente, se inscreva em nosso canal e compartilhe, tá? Um abraço para você, Alexandre Martins. Tchau! Momento musical no programa Papo Cabeça, a série. Sei
Marcelo Cristiano e a música Entre Meus Passos. Programa Papo Cabeça, a série. E momento final, é o final, não é, Como Alexandre? assim? Vai, tá ficando doido? Como assim final? É o final, Roberto. Vai, mas não faz nem 10 minutos que a gente começou esse programa. Ô louco, meu, que é isso, bicho? Acha? Detesta que acabe, é brincadeira, hein, Nossa, Denis? que saco isso, é. não tem que acabar. Gente, queria agradecer aos ouvintes, todo mundo que ouviu a gente aí, curtiu, escutou as músicas, tá? Quero falar também que vai ter mais episódios. Mês que vem já tá de volta aí. Opa. Eu não vou falar o tempo porque é surpresa. Mas fica aí, fica ligado aí e acompanha as nossas redes sociais. Fala um pouquinho das nossas redes sociais, Alexandre. É muito importante você participar. Papo Cabeça Série. Triplo C. Oi? Triplo C. Ah, o Triplo C. Ah, é verdade, pessoal. É verdade. Ó, comente, compartilhe e curta, pessoal. E outra coisa, se inscreva no nosso canal. Eu esqueci de falar isso no comecinho do vídeo, mas tá valendo, viu? Isso se mesmo. inscreva. Vamos multiplicar a ideia aí do Papo Cabeça Série para nós crescermos e atingirmos muito mais público para você ter temas interessantes. Para nós, o ano que vem, continuarmos com um projeto muito melhor, muito mais dinâmico, muito melhor, porque você merece sempre o melhor. Não porque a gente hoje não faz bem, mas a gente quer melhorar a cada momento. Sempre. Então fica ligado aí no Instagram, Papo Cabeça Série. No Instagram você fica sabendo quais são os temas, os convidados, as músicas, tá? E no YouTube você escuta na íntegra. Papo Cabeça, a série. Valeu, gente. Valeu! E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Papo Cabeça, a série. Mas não se esqueça, aqui a conversa nunca termina. Até o próximo episódio, onde vamos continuar desafiando suas ideias e expandindo os limites da sua mente. Aqui, o Papo é Cabeça. Até lá!